Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Protegendo-se do mal, acabando com medos e inseguranças. Hoje é dia 8 de abril de 2022. Existe uma história de um homem que estava andando na rua à noite. Então ele avista uma cobra e morre de medo dessa cobra. Começa a correr da cobra. Ele vê que ele continua vendo ela. Corre, corre, corre. Até que ele para, pega a sua lanterna, liga, coloca a luz. Então, quando ele faz isto, ele percebe que não era uma cobra, mas uma corda. E todo medo desaparece. O que significa isto? Que quando você coloca luz na escuridão, dissipa a ignorância, dissipa o medo. Aquilo que não era conhecido passa a ser conhecido. O significado disto é, quando se coloca conhecimento, dissipa a ignorância. Quando se coloca luz, dissipa o medo. Aquilo que era desconhecido passa a ser conhecido. Tudo na vida é exatamente dessa forma. Todos os medos, toda a sensação de segurança sempre vem no fundo por não conhecermos determinadas coisas, não sabermos, né? Isso faz que tenhamos medo. Porém, quando passamos a conhecer uma determinada coisa, a entender, o medo se vai. É sempre a ignorância, a falta do conhecimento, que traz o sofrimento. Buda já disse isto, que a ignorância leva ao sofrimento. Pois quando temos ignorância, não sabemos de fato as coisas, não sabemos de fato como agir. E a ignorância principal que leva ao sofrimento é primeiramente a ignorância de Deus, a ignorância de que tudo é espiritual, que existe coisas além da matéria. Essa é a ignorância que mais leva ao sofrimento, pois quando você acha que o mundo só é matéria, só aqui carne e osso, obviamente você vai sofrer. Pois há aquele medo e ansiedade que logo o corpo vai embora, não dura muito, né? E aí o que acontece a partir daí? Quando se sabe que a partir daí, na verdade, não acaba, e sim há apenas uma transformação, o medo vai embora. Quando se entende o mundo espiritual, entende que há uma complexidade de coisas muito além apenas aqui da Terra e dos seres humanos, carne e osso, que existe muito, muito além, acaba-se a ignorância e acaba-se o sofrimento. Uma das coisas que é a primeira coisa extremamente importante de se entender é isso, que existe coisas além da matéria, que existe um mundo espiritual, que a matéria não é a única coisa, que aqui é apenas um pedacinho da realidade, um pedacinho bem pequenininho, e que existe um mundo material. A segunda coisa, depois de se entender isto, que é extremamente importante de se entender, é a existência de seres negativos. Na verdade, não existe bem e mal, só existe o bem.
O amor, o todo é amor e tudo de bom. Mas existe o livre-arbítrio, e com esse livre-arbítrio, muitos seres acabam por tendo a ausência do bem, optando pela ausência do bem, no qual se denominou mal. O mal é a ausência do bem. O mal não existe, existe apenas a ausência do bem. E existem muitos seres negativos. Grande parte aqui da Terra já está nesse nível, infelizmente, né? Talvez mais de 90%. E além daqui, da carne e osso, matéria, do que os 5 sentidos podem ver, tem praticamente 3, 4 vezes mais seres no mundo espiritual do que aqui, encarnado na Terra. Então, se aqui na Terra tem 8 bilhões de pessoas, no mundo espiritual é dito que já tem mais do que 30 bilhões de pessoas. Aqui tem 8, lá tem mais de 30. Entendendo isso, entendendo também que 90% dos seres geralmente estão, momentaneamente, é claro, mas estão do lado, ausência do bem, negativo. Deve-se entender também que não basta apenas nos protegermos daqui da Terra, dos negativos daqui, mas que também devemos nos proteger dos negativos fora daqui da matéria, no qual não podemos ver, mas existe. Se tem 4 vezes mais seres do outro lado do que aqui, pode-se com isso concluir que tem também 4 vezes mais seres que podem estar e que tentam, e quando podem, fazem, atrapalhando, causando sofrimento e dor aqui para os seres encarnados. E quando não se sabe isto, e também ou acha que não existe isto, pois não vê, é um alvo ainda mais fácil desses seres. Assim eles podem atuar muitíssimo mais fácil. Mas se você assistir esse vídeo e entender isto, e começar a aplicar as mudanças na sua vida, já será de grande valia. Você verá como evitará muitíssimos sofrimentos na sua vida. Portanto, existem seres negativos aqui encarnado e também desencarnado. Desencarnado muito mais, pois como eu já disse, tem 4 vezes mais seres do que aqui na Terra. Eles habitam geralmente onde se denominou chamar umbral. Tem umbral grosso, que é onde está a barra mais pesada, o médio e a superfície. O umbral grosso geralmente é onde está quem faz mais coisas ruins, né? Coisas pesadas. O médio, digamos que é mediano. E a superfície é mais leve. É a coisa mais branda. Geralmente a maioria das pessoas, os seres, ou vão geralmente para essa superfície ou para o médio. O grosso só vai geralmente quem fez muito mal, né? Mas o importante é entender a existência disto, né? Desses seres. Entender que não basta apenas nos proteger aqui na matéria. É claro que aqui também você deve se proteger, né? Claro, ter uma boa casa com proteção, tomar cuidado, andar à noite na rua, né? Cuidado com bandidagens, cuidado com as coisas negativas que tem aqui em carne e osso, né? Bandidagens, assassinos e tudo de negativo que já sabem. Mas que além disto, existe esses outros seres e na verdade a maioria das vezes os seres que estão aqui encarnados na Terra estão sendo, na verdade, bonecos sendo usados pelos os outros seres desencarnados. A maioria das vezes estão sendo usados por esses.
sobre influência apenas. Estão fazendo mal achando que muitas vezes eles estão fazendo, mas na verdade, claro, em carne e osso eles estão fazendo, mas sendo escravizados, se pode dizer, dos seres negativos. Os seres negativos, eles só podem interferir aqui em você ou em qualquer outro ser apenas quando se dá uma abertura, quando se entra em frequência com eles. Essa abertura pode ser dada de diversas formas. Com vícios, por exemplo, como bebida, drogas, sexo, qualquer atitude compulsiva, qualquer tipo de vício. Qualquer tipo de vício pode ser usado e contra você. Aquele que tem um vício, ele é escravo daquilo. E quando você é escravo de algo, fica muitíssimo fácil dominar o ser, oferecendo exatamente esse algo em troca da escravidão. Então, quem tem um vício geralmente são os seres que mais estão sendo dominados por esses. Vício em bebida, por exemplo. Né? Muitas vezes estão bebendo e bebem além da conta. Muitas vezes acontece que está bebendo por si e pelos espíritos que estão lá, negativos lá, grudados nele, bebendo por eles, para manter o vício. Né? Para que eles mantenham o vício, não tendo mais um corpo físico, eles grudam naquele que tem um vício também, né, no corpo físico, e ali fica se alimentando. Então muitas vezes a pessoa toma 5, 10 vezes mais, porque não é só ela que está tomando, tem mais ali 5, 10 tomando, grudado na pessoa. Então, bares geralmente tem muito disso, né? Não precisa ser em bar também, a pessoa pode se alcoolizar dentro de casa também, dá na mesma, praticamente. Só que no bar é uma concentração, né? Que já tem vários seres, então ali é um ponto ainda mais forte. Fora essa questão de estar tomando e fazendo a pessoa beber muito além do que ela iria beber só ela por conta própria, há também as interferências, né? Ficam sugestionando coisas na orelha. Faz isso, faz aquilo, briga com fulano, briga com a sua esposa, trai sua esposa, bate no outro, mata o outro, anda de carro ali, ó, bêbado, causa um acidente, causa sofrimento pro outro. Ficam sugestionando essas coisas negativas, mas porque foi dada a abertura. A abertura foi dada assim que começou a tomar bebida alcoólica, ficar fora de si, ali se abriu um espaço para isso, como se fosse uma porta aberta. Eles fazem isso geralmente por quê? Porque eles se alimentam do medo, se alimentam do sofrimento, se alimentam de sangue, se alimentam de coisas negativas. Como eles não se alimentam de luz, de vida prana, como qualquer ser saudável que se alimenta, né, da vida que Deus dá. Como eles estão contra isso, fora não, né? Não tem como estar fora de Deus, mas estão contra. Eles acabam se alimentando disso, de sofrimento, de dor. Então, eles procuram causar isto para se alimentar disto. Por isso que dizem que vampiriza a pessoa, suga a energia da pessoa. É exatamente isso que acontece na prática. Fora a questão de vícios, claro, também tem o vício de eletrônico, jogos, que a pessoa fica lá grudada numa tela, viciada, não consegue sair dali. Muitos jovens, infelizmente, acontece isso. Pode se colocar até plug na cabeça da pessoa. A pessoa nem percebe, está lá, plugada. Enquanto ela está no vício, ela também está sendo vampirizada, sendo roubada a sua energia vital. Fora isso, a questão, sentimentos negativos, raiva, ira, inveja, qualquer tipo de sentimento negativo, também abre uma porta. Você ressoa com eles. Então, toda vez que você tem raiva, você tem ira, inveja, qualquer coisa negativa, muito rapidamente você deve mudar esse tipo de sentimento para um positivo. Se você se manter em sentimento negativo, você está também abrindo. É como se fosse um imã, atraindo esses tipos de seres negativos que têm também esse mesmo sentimento que você. Por isso que o autocontrole e o autoconhecimento sempre é importante, né?
Toda vez que tiver sentimento negativo, saber como voltar a um sentimento positivo e ficar em paz. Ter paciência com o irmão, paciência com os seres na rua, paciência no trânsito, paciência em casa, paciência com a esposa, paciência com os filhos, paciência com os amigos, paciência no trabalho, nos afazeres, na rua. Paciência, calma. Não ficar com raiva ou com qualquer sentimento negativo por qualquer coisa. Ser mais leve, levar a vida de uma maneira mais leve. O sentimento negativo não só atrai eles, como faz mal para o seu corpo. Pode causar doenças. Está cheio de gente com doenças, até mesmo câncer, devido aos sentimentos negativos que ficam sendo alimentados dia após dia. Então, não permitir sentimentos negativos é um trabalho diário a ser feito. Fora isso, há a questão também de brigas, disputas, discussões. Ambiente familiar cheio de brigas. É lotado de seres ali negativos ali, que estão ali interagindo. Lotado. Eles se alimentam disso. Esportes como futebol, por exemplo, que ali então, é o cenário perfeito, né? Milhares de pessoas ali com raiva, brigando, às vezes quer bater no outro, que gosta do outro time. Infelizmente isso acontece até mesmo nas religiões. A pessoa às vezes é cristã e não gosta dos evangélicos, ou é evangélico e não gosta do cristão, ou não gosta da Umbanda, ou não gosta do espiritismo. Enfim, a pessoa tem uma religião, em vez de respeitar a outra, que são também irmãos, em vez disso, não aceita, como se a outra fosse errada e somente a dela fosse certa. Portanto, essa questão de brigas, discussões, disputas, também na política, né? Mesma coisa. Esquerda, direita, não sei o quê, partido X, partido Y, e ficam ali brigando. Todas essas questões de disputas, tudo isso foi criado pelos negativos, exatamente por isso, para manter as pessoas brigando, discutindo, com raiva uma da outra, prejudicando a outra, e eles se alimentando disso. Por isso é sempre importante o caminho do equilíbrio, do meio, como o Buda dizia, caminho do meio, equilíbrio. Nem um lado, nem um outro. Meio, equilíbrio. Esse é sempre o melhor caminho. Você não apoia nem um lado, nem apoia o outro. Você está no meio, equilibrado. Esse é o caminho. Muito cuidado com todo tipo de coisa na qual você possa estar apegado. Isso geralmente é um apego, né? Apego a um partido, apego a um time, apego a uma família, apego a sua família, por exemplo, apego a uma pessoa. Todo tipo de apego vai gerar sofrimento. Você poderá brigar, fazer mal para o outro, por causa de um apego, por causa de achar que só aquilo é o certo, como acontece na política, acontece nas religiões, né? Achar que só aquela crença é certa. Então, muito cautela com isso. Tudo isso também gruda seres negativos. Tem a questão também das rivalidades, né? Que dá essa mesma coisa que eu já citei. E também a questão da inveja. A inveja é outro sentimento negativo que também atrai seres negativos até você. As pessoas têm inveja que o outro é mais bonito, que o outro tem mais dinheiro, que a grama do vizinho é melhor, o carro do vizinho é melhor. Ou o artista famoso tem isso, tem aquilo. Ou a outra casou com um homem maravilhoso. Ou o outro é muito inteligente. Pessoas têm inveja de tudo quanto é coisa. Isso é um grande erro. Você nunca sabe como que a pessoa realmente se sente quanto à vida. Como você pode invejar o outro? Você nem sabe. Ela pode por fora parecer ser extremamente feliz, perfeita, etc. Mas por dentro estar muitíssimo triste, mal. Você não sabe. Como você pode invejar o outro? Tá cheio aí de pessoas que, às vezes, milhões na conta e se suicidam. E tinha muitos fãs, muitas pessoas, às vezes, com inveja também, né?
da pessoa ter tanto dinheiro, por exemplo, tanta fama. Na verdade, a pessoa era infeliz, muitas vezes, para ponto de se suicidar. A inveja, ela pode ser acabada de uma maneira muito simples. É você entendendo que cada ser é único. Cada ser é único. Deus só cria coisas únicas. Portanto, a beleza daquele ser, no qual muitas vezes você pode ter inveja, é única. Não há como você ser como ele. Não há. A sua beleza também é única. Mas ela só é bela e única quando você realmente é autêntico, é original. Você realmente expressa aquilo que você é. Você não fica tentando ser igual ao outro, mas sim ser você mesmo. Ser você mesmo é ser único. Tentar ser igual aos outros é uma cópia. Uma cópia muito mal feita, pois não dá para ser igual a ninguém. Ser você mesmo é a melhor coisa no qual você pode fazer. E quando você faz isso, não há inveja. Não há. Acaba-se a inveja. Você não está mais preocupado com o que o outro é, o que o outro tem. Você se preocupa com o que você é e expressa da melhor forma aquilo que você é, em que Deus te deu. Outra coisa que atrai seres negativos é a questão de poder, posse, dominar. Toda essa coisa de poder, de possuir, de dominar alguém, né? Escravizar o outro. É claro que isso aí só pode atrair seres negativos, pois os negativos fazem exatamente isso o tempo todo. Eles só pensam nisso, em poder, em escravizar, dominar os outros, possuir mais, dominar mais terras. Aqui na Terra é o que fazem os negativos, você pode ver, né? Que só pensam nisso, dominar, 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 possuir, possuir, possuir. E lá embaixo, os negativos também é a mesma coisa. Ali se constroem impérios, né? À custa do esforço e escravização dos outros. Poder puro, força pura. Quem sabe menos, pode menos. Quem sabe mais, pode mais. É simples assim. O mais fraco vai ser mais escravo. O mais forte domina. O mais forte, com mais conhecimento, é claro, domina. É simples. É assim que funciona lá. E aqui na Terra não é muito diferente, na verdade, né? Não é o que fazem os políticos, guerras, sempre dominando, escravizando, possuindo, maltratando, causando dor. E geralmente todos esses que estão fazendo isso, todos que estão fazendo isso geralmente é a comando dos outros seres ali, negativos, que eles que estão ordenando, na verdade. Outra questão também é fazer mal para alguém, prejudicar alguém. Isso obviamente também atrai seres negativos. Como se você fosse perdendo luz, e quando se perde luz, adivinha, atrai seres com pouca luz também, né? Até você. E o contrário disso também é verdade. Quando você vai fazendo bem, você vai adquirindo cada vez mais luz. E isso afasta. Uma coisa muito simples a se entender é que quanto mais luz você tem, mais sua frequência, você fica invisível, literalmente invisível para seres negativos. Eles nem conseguem enxergar você, muito menos atuar contra você. É por isso que é tão importante o trabalho do bem, né? E todo esse trabalho de ficar com uma frequência alta, né? Se manter positivo. Você fica invisível literalmente para seres negativos. Eles não podem nem sequer ver você. Separei algumas perguntas que eu acredito ser frequente nesse assunto. Vou passar a pergunta e a resposta. A primeira pergunta: onde mais eles atuam?
Os seres negativos, eles atuam em qualquer local que seja semelhante, que tenham semelhantes a eles, que a porta abriu a eles. Por exemplo, se num bar, o bar ali estiver cheio de pessoas viciadas em bebidas, brigando, discutindo, por exemplo. Enfim, se for ali um ambiente propício, eles estarão ali. Como eu já citei, num jogo de futebol, se ali estiver cheio de raiva, cheio de ira, um contra o outro, eles estão ali. Na casa das pessoas, se ali for uma casa cheia de briga, discussão, um ambiente pesado, estão ali. À noite, nas ruas, lugares que tem muito uso de drogas, por exemplo, prostituições, um ambiente mais denso, digamos assim, cheio de pessoas viciadas, viciados em bebidas, viciados em drogas, viciados em sexo, podem estar ali. Lugares onde às vezes teve ou tem guerras, né, estão ali. Presídios, que muitas vezes tem pessoas que já fez muito mal, muitas vezes podem estar ali. Todo lugar também que estiver muito cheio de gente, shoppings, qualquer lugar cheio de pessoas, eles podem estar ali atuando também. Pois é claro, se tem um monte de gente, é mais fácil de se atuar, por exemplo, e fazer alguma coisa, algum mal, alguma coisa para benefício deles, né? Então, lugares muito movimentados também tenham certa cautela. Centros de cidades, camelôs, coisas do tipo, né? O que eles podem fazer? Eles podem atuar de diversas formas. Geralmente atuam, como é que eu posso dizer? Sugestionando coisas na cabeça de você. Pode vir isso como uma vozinha, como um pensamento que parece ser seu, mas não é, né? Uma ideia de, por exemplo, faz isso, faz aquilo, prejudica o outro, passa a perna no outro, bate no outro, vai lá arrumar uma briga com o outro, faz esse tipo de coisa, faz esse tipo de negócio que vai prejudicar a pessoa. Quando a pessoa já continua sempre negativa, sempre embaixo, e cada vez abrindo, 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 eles podem colocar até chip, colocar, digamos que, fios, coisas ligando a pessoa a determinadas tecnologias e ali comandar ainda mais, né? Ficar sempre mandando aquela informação, aquela coisa na cabeça da pessoa, usando a pessoa literalmente como um boneco. Usando como um boneco. A pessoa vira literalmente um boneco de uso deles. Ela pensa que é ela que está pensando, agindo, mas na verdade está tudo sendo orientado por esses. Mas isso só acontece devido à abertura que foi dada. Por um certo tempo. Não é do dia para a noite, por um certo tempo. Pode-se também, geralmente acontece isso, chupar a energia da pessoa, né? Quando a pessoa está com raiva, ira, etc. Aproveita esse momento para grudar e para sugar a energia, né? Vampirizar a pessoa. Aquela questão também que falam que quando a pessoa dorme, às vezes, e tem sonhos, às vezes, eróticos, né? Ou às vezes nem tem sonho, mas mesmo assim acontece de vampiros, dizem, chamam de vampiros sexuais, podem, naquele momento que está dormindo, sugar energia vital também, né? Vampirizar. E principalmente o que mais acontece é o medo. O medo é o que mais pode abrir porta e fazer com que chupem, suguem sua energia. Por isso que é tão importante manter a coragem, a confiança, o bem-estar, a ausência de medos. Os medos é uma porta para eles atuar. Pois quando se está com medo, o corpo, digamos que contrai, fica rígido, duro, fica, você deixa a energia prana do todo, é como se estivesse sendo impedido de entrar devido ao medo, devido a estar tudo parece que fechado, contraído.
Quando não se está assim, se expande, aberto, aí pode entrar luz, pode entrar vida. Quando se está com medo, é como se o corpo encolhesse. Pode-se fazer muitíssimas coisas além disso. Muitos conseguem até mesmo interagir com a matéria, por exemplo, furar pneu de carro, fazer algo para você, sei lá, cair ou se machucar, alguma coisa do tipo. Pode também, mas isso é uma coisa mais complexa. A maioria não consegue fazer isso, eu acredito. Mas podem também atuar até mesmo na matéria. Pode-se também fazer coisas para gerar medo em você, por exemplo, barulho, som, alguma coisa na casa ou quando está na rua. Colocar uma imagem, né, na sua cabeça de algo assustador. Nos sonhos também. Conseguir entrar, interagir no seu sonho e colocar uma figura, algo que te dê muito medo, né? E isso fazer com que você fique mal, né? Então há diversas formas que eles podem atuar. É muito, muito complexo, muitas formas. Você tem algumas, mas tem muito mais que pode acontecer, né? Mas principalmente é sugestionando coisas na cabeça. Essa é a coisa que mais frequente. Como se proteger? Terceira pergunta. Como se proteger antes de dormir? É simples. Faça uma oração. Pode ser um Pai Nosso, Ave Maria. Peça proteção com o coração. Peça. Peça proteção. Isso pode ser seu anjo da guarda, guardião, mentor. Peça proteção. Eles vão proteger sem dúvida nenhuma. Vão lhe auxiliar com isso. Peça proteção e, claro, tenha fé. Né? Tenha fé. Quarta pergunta. Que formas que eles podem assumir? A questão de formas depende do conhecimento, né? Um espírito muito avançado, muito conhecimento, pode assumir praticamente qualquer forma. Então pode assumir uma forma de uma coisa bem amedrontadora, um monstro, por exemplo, tipo de filme, de um alien, uma coisa do tipo assim, para, claro, assustar os outros. Quanto mais tenebrosa a figura e grande, mais bota medo. Então, é exatamente isso que eles fazem. Por isso que dizem que há seres lá no umbral grosso que tem formas meio que animal, meio humanas, umas coisas bem doidas assim. A quinta dúvida, onde mais eles pegam? A coisa que mais acontece, que é a maior abertura, acredito que pode acontecer, é o vício. Quando você tem qualquer tipo de vício, é a maior arma que eles podem usar contra você. Pois quando você tem um vício, você está muito vulnerável, muito. A coisa na qual você tem vício, ela domina você. Então, obviamente, fica muito fácil usar exatamente isto, que você já é dominado por isso, para escravizar você. Quem tem vício em bebidas, usa bebida. Em sexo, sexo. Drogas, mesma coisa. E assim por diante. Qualquer tipo de vício te deixa vulnerável, te deixa escravo. Então a primeira coisa é se limpar, se livrar de qualquer tipo de vício que possa ter, que tenha. Essa é a primeira coisa mais importante. Sexta pergunta, que é para finalizar esse tema de negativos. Como se proteger? Essa é a parte, claro, mais importante. É um pilar de 4 coisas. Moral, conduta moral impecável, conhecimento, autoconhecimento, fazer o bem. Essas 4 coisas é a parte mais importante, digamos assim, né? Conduta moral impecável. Então, é claro, você vai cuidar disso, vai ter uma moral impecável. Conhecimento, estudar muito, sem parar.
é preciso ter conhecimento de tudo, praticamente, né? Como funciona a realidade aqui na Terra e como funciona do outro lado. Então, estudar muito, ler muito, tudo que é necessário para que você entenda mesmo tudo isso. Pois quando não se entende nada, fica muito vulnerável. Quando se tem o conhecimento sempre é poder. O conhecimento sempre é poder, seja do lado do bem ou da ausência do bem, né? Sempre vai ser poder. No bem, você pode fazer cada vez mais bem, e no mal, obviamente, você fica mais poderoso para fazer ainda mais mal, né? Então, o conhecimento vai ser sempre útil, é uma coisa que nunca pode faltar. O estudo deve ser frequente. Se é continuar se aprimorando, aprimorando, conhecimento, um livro atrás do outro. Estuda. Quanto mais você aprende, mais você precisa aprender. E assim por diante. Esse é o caminho. Conhecimento, como já citei no começo do vídeo, ele traz a luz. Ele dissipa as trevas, dissipa a ignorância. Uma coisa extremamente importante. O autoconhecimento. Se conhecer. Por que isso? Se você não se conhece, você também está vulnerável. Se você não conhece seus pensamentos, seus sentimentos, seus padrões, qualquer coisa que lhe coloquem na cabeça, você achará que é seu. Então você está vulnerável. Alguém joga um comando assim e você reage assim. Quando você sabe que um comando X vai te dar uma reação X, você não é afetado por esse comando. Você não faz aquela reação. Isso é se conhecer. Mas isso só acontece quando você se conhece. Para o autoconhecimento, é claro, momentos de silêncio e observação constante de si mesmo. Como reage às situações, como reage com as pessoas, como trabalha, como estuda, como se comporta. Uma forma muito simples de você conhecer seus pontos negativos, muitas vezes, é simples. Tudo aquilo que te incomoda, te enfurece no outro ser, seja uma pessoa que você vê na rua, família, amigo, o que for, aquilo que lhe incomode, é exatamente isso que você tem dentro de si que você precisa arrumar. É exatamente isso. É assim que você enxerga suas próprias sombras. Essa é uma forma muito eficiente. Se você tiver alguém que tenha coragem, né, que você conviva perto e tenha coragem de realmente falar como que você é, sua sombra, né, pergunte. Mas isso só vale para quando você tem realmente uma intimidade, uma pessoa realmente de confiança e que também você esteja preparado para ouvir o que a pessoa irá falar, claro. Caso contrário, não faça esse exercício que pode ser danoso. O autoconhecimento ele vem quando você está constantemente se observando, né? Constantemente em introspecção, meditando todo dia. Assim que você medita, fica alguns minutos em silêncio, com o olho fechado, sem barulho, sem nada acontecendo. Começa a emergir em você tudo aquilo que precisa ser resolvido, praticamente em poucos minutos. Assim que você aquieta a mente, acontece isso. Exatamente por isso que as pessoas não fazem isso, que elas buscam sempre se entreter o tempo todo, sufocando para que não venha à tona aquilo que precisa ser arrumado. Mas se você quer se conhecer, é preciso passar por isso e arrumar tudo o que precisa ser arrumado. Fora isso, a questão de fazer o bem em tudo na sua vida, no trabalho, na sua família, seus filhos, se tiver filhos, seu cachorro ou animais que tiver, na rua, tudo que você tiver interação na sua vida, fazer o bem, agir bem, correto, justo com os clientes, justo, bom, com sua família, sempre tratando os outros com amor, com carinho, fazer aquilo exatamente que você gostaria que fizesse com você. Sempre que possível, contribuir, fazer doação,
Ajudar o máximo que você puder, de acordo com suas capacidades, com o seu conhecimento, com as suas possibilidades. É simples assim. Se você tem muito conhecimento, se você tem muito dinheiro, é claro que você tem que fazer mais. Sempre de acordo com a sua capacidade e possibilidade. A segunda coisa para se proteger, se livrar de todos os tipos de vícios. Dominar o ego. Ou seja, o ego é o seu interesse, sua personalidade. Dominar e não ser escravo dele. O que é dominar o ego? Dominar o ego é simples. Você quer ir para o bar, por exemplo, tomar uma, mas Deus, sua intuição fala que você tem que ficar em casa e estudar. Se você domina o ego, você escolhe ficar em casa e estudar. E não vai para o bar tomar uma. Isso é dominar o ego. É deixar seu interesse de lado e fazer o que deve ser feito, e não o seu interesse no ego. Isso é dominar o ego. E a outra coisa é servir a Deus. É claro, muito simples. Ouvir a sua intuição, que é Deus, e seguir. Deixar seu ego, seus interesses de lado e servir a Deus. Servir. Essa é a palavra, servir. Servir a Deus. Ser um servidor. É isso que pega, que dói, que as pessoas não querem ouvir. Mas que precisa ser ouvido. Servir a Deus. Deixar seus interesses de lado e servir a Deus. Todos viemos aqui com um propósito, coisas a serem feitas e devemos fazer. Simples assim. A próxima coisa para se proteger, orar e vigiar. Muito simples. Orar, pedir proteção, né? E vigiar. Mesma coisa. Vigiar o que pensa, o que sente, o que faz. Vigiar, vigilância constante. Mantendo-se sempre positivo. Sempre bem. Não permitindo nada de negativo. Simples. E a questão da fé, é claro. Acreditar em Deus e ter fé. Pedir proteção. Não tenha medo de pedir proteção. Todos já somos protegidos, na verdade, o tempo todo. Mas peça proteção se você acha que precisa disso. Peça. Peça e será atendido. É simples. É simples. Tenha fé. Sempre antes de sair de casa, peça proteção. Quando acordar, peça proteção. Quando vai dormir, peça proteção. Você pode sempre fazer o sinal da cruz também. Tem um poder tremendo de proteção isso. Eu falei primeiramente todas essas questões sem ser materiais, agora eu vou falar algumas proteções nas questões materiais. Antes só vou citar uma última proteção, né? Que são os mantras. Mantras eu sempre gostei muito e sempre recomendei aqui nesse canal, né, nos vídeos. Por quê? Porque mantra é som. O som ele tem uma vibração, uma energia. Eu acho que é uma das formas mais eficientes, simples e disponível para todo mundo poder fazer. Mantra. Simplesmente pronunciar o mantra. Cada mantra carrega um determinado tipo de energia. Uns são para proteção, outros são para ajudar na concentração, foco, outros para dissipar pensamentos, né? Excesso da mente, inteligência, prosperidade, enfim. O som carrega uma energia, um som poderoso que remove coisas negativas, né? Ajuda a remover karmas negativos também. É o mantra de Ganesha, que é Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha. Você pode ouvir esse som, você pode pronunciar esse som. Um som extremamente poderoso. Ainda mais pelo fato de que na Índia, por exemplo, eles fazem muito os mantras, né? Então, quando você tem muitos seres fazendo um mantra, por exemplo, algo
como se fosse um ritual, né? Isso dá mais poder àquilo. Isso aumenta o poder daquilo. Né? Mantém vivo aquilo. Então, o mantra são sons extremamente poderosos. Outro mantra também é Tirunila Cantam. E um outro, Arut Perum Joti. Eu deixarei o link desses mantras, né, vídeos. Você pode pôr para ouvir. Pode pôr para ouvir de repente no seu escritório, na sua casa. Ou pode também cantar eles. Importantíssimo. E realmente traz uma proteção. Outra coisa são aqueles orgonites. Orgonites geralmente são aqueles em formato de triângulo, né? Tipo um cristal. Eles têm ali um material orgânico junto com umas pedras e às vezes colocam algum tipo de metal. Esses orgonites geralmente eles têm o propósito o quê? Eles captam a energia negativa e transmutam em energia positiva. É muito interessante para colocar na sala de casa, no escritório, onde tem muita coisa eletrônica também. É muito interessante os orgonites. Geralmente as pessoas têm também aqueles redondinhos que colocam no bolso para quando vai sair de casa. É interessante também o uso desses orgonites, principalmente para colocar em casa. O sal grosso com água também, o sal grosso ajuda a limpar a energia negativa. Você pode colocar um sal grosso com água perto da entrada de casa, por exemplo, nas portas. Né? Principalmente na entrada de casa. Pode também borrifar um pouco de sal grosso num lugar que está muito assim, ambiente está muito negativo, muitas brigas, discussões em casa, por exemplo. Né? Pode colocar água com sal grosso e borrifar um pouco. Pode fazer também com o sinal da cruz. Tudo isso ajuda a limpar o ambiente. As ervas também, banho de ervas, principalmente com arruda, alecrim e manjericão. A arruda e o alecrim, eles ajudam a limpar a energia negativa e o manjericão dá energia positiva. A combinação dessas três ervas é um líquido extremamente poderoso, tanto para limpar ambientes, como também para você mesmo se limpar, né? Tomando um banho com essas ervas. Incenso, fumaça também. Fumaça ajuda muito a limpar a energia negativa, as miasmas, tudo negativo e transmutar. Então, simplesmente acender um incenso no escritório, na sala de casa, também é bem poderoso para isso. Uma coisa que vale lembrar, que todo mundo acho que já sabe, mas vale lembrar, sempre que sair de casa, sempre que sair de casa, depois voltar para casa, tomar um banho, né? A água ela limpa também todo o seu campo energético, ela limpa. Tanto em questão higiênica como também energética, se limpar, né? E deixar sempre sapatos e roupas que saem para a rua fora de casa, não deixe dentro. Pois as roupas, os sapatos, eles podem estar grudando coisas negativas ali quando você sai para a rua, e principalmente em lugares movimentados. Chegou em casa, deixe para fora. Importante também é tomar cuidado, né, com locais muito movimentados, como eu já citei, que esses são locais que geralmente pode se ter seres negativos. Né? E claro, mais importante de tudo, manter-se positivo o tempo todo. Toda vez que ver que está caindo, né, a energia que não está mais positiva, ou que está ficando com medo, ou com algum tipo de insegurança, qualquer coisa negativa, faça algo para se elevar. Pode ser uma música, ir em contato com a natureza, respirar fundo algumas vezes, meditar, se acalmar. Faça aquilo que te ajuda a energizar e volte a sintonizar novamente. Energia positiva. Procure fazer isso, não deixe-se ficar para baixo, não deixe. Manter-se para baixo é uma porta que se abre também. O vídeo já tá dando quase uma hora. Chegar nas coisas finais, né?
falar um pouquinho sobre medos e insegurança. Vamos direto no fundo disto, né? O medo principal é o medo sempre da morte. Todo ser tem esse medo, é o medo principal, mais profundo. Se você dissipar esse medo, todos os outros medos são irrelevantes. Então, se você vai direto, profundamente, na raiz e dissipa isso, tudo o resto está resolvido. Isso vale para qualquer coisa na vida, tá, gente? Tá, galera? Sempre chegue na raiz da coisa, que você, cortando a raiz, todo o resto está resolvido. No caso de medo, medo da morte, o primeiro medo, a raiz é este. Como se dissipa isso? Entendendo que não morremos, apenas nos transformamos. A morte não existe, o espírito ele é imortal. A gente apenas se transforma. Agora a gente está em corpo humano, depois volta para o espírito, se transforma no espírito, depois se transforma de novo e volta para um corpo humano, por exemplo. Ou depois se transforma e volta para o espírito, ou depois uma coisa mais evoluída. E assim por diante. É uma transformação. Isso está acontecendo o tempo todo, com todos os seres. Sempre se transformando. A morte nunca existe. Não existe. Só existe transformação. Não fique preocupado com isso. Simplesmente viva a vida da forma melhor possível. Faça o bem. Procure produzir e ser útil o máximo possível. Servir a Deus. Que no momento que chegar isso, da transformação do corpo para a volta ao espírito, será uma coisa extremamente agradável. Não irá sofrer nada. Muito simples, tá? Muito simples. Não tenha medo disso. Se você tiver medo da morte, você não vive. Viva a vida da maneira melhor possível. E quando chegar o momento da transformação, será uma coisa maravilhosa. Não será nada de ruim. E outra coisa para acabar com medo e insegurança, é duas coisas que dissipa isso. É a fé, em primeiro lugar, e o conhecimento. A fé em Deus, que existe a fonte criadora, que está cuidando de tudo. E que a gente é parte dela. E que está tudo certo. A gente não precisa ficar preocupado. As coisas estão sempre certas. Só há essa complicação, essa dificuldade toda na vida, porque o homem cria essas coisas. Pois as criações de Deus, elas são sempre perfeitas. Não há imperfeição. Toda a imperfeição que existe é que o homem, com o seu ego, acabou criando. Então a fé, entender isso, acaba com medo e insegurança. Fora isso, conhecimento. O medo sempre é a falta do conhecimento também, né? Quando você não conhece algo, você teme. Assim que você coloca luz, você conhece, o medo acaba. Tudo aquilo que você tiver medo, conheça, faça. E você acaba com isso muito rapidamente, muito fácil. É simples assim. Finalizar o vídeo com uma meditação, em alguns minutos. Feche os olhos. Inspire profundamente pelo nariz. Solte o ar pela boca, lentamente. Inspire. Solte o ar lentamente. Inspire. Foque a atenção entre as duas sobrancelhas. Solte o ar lentamente. Repita comigo. Eu sou um ser de luz. Todo o meu corpo está repleto de luz. Só há luz dentro e fora. Tudo é luz. Só existe luz. Eu emano luz. Luz, 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 luz.
Eu me amo e me aprovo. Agora e para sempre. Eu me desapego de todas as pessoas, coisas, condições, desejos, ego, medo, raiva, ira, todas as crenças negativas sobre saúde, relacionamentos, pessoas, dinheiro, todo tipo de medo, de insegurança. Tudo de negativo vai embora agora e para sempre. Todo e qualquer tipo de tratado ou qualquer coisa que possa ter assinado, pacto, qualquer coisa negativa, vai embora agora e para sempre. Só ficando coisas boas, positivas e amorosas. Somente o amor, tudo de bom e positivo. Nada de negativo permanece até mim. Só permanece coisas boas, positivas e amorosas. Eu me amo, eu me aprovo, eu mereço o melhor. Me liberto de qualquer tipo de ansiedade, depressão. E permaneço o tempo todo equilibrado, saudável, bem, forte, com vigor, animado, motivado, todos os dias da minha vida. Peço meu perdão a quem já ofendi, nesta outra vida, nesta outra encarnação. E perdoo a todos que me ofenderam, nesta outra vida, nesta ou outra encarnação. E tudo fica bem. Eu sou amor e mando meu amor em tudo, em todos. Que assim é, assim seja, graças a Deus. Amém. Abra os olhos lentamente. Este foi mais um vídeo. Espero que tenha lhe ajudado. Deus abençoe.